Olá, bem-vindo ao podcast Questões da Ordem Concursos. Hoje falaremos sobre o Estatuto da OAB, especificamente sobre os artigos 63 ao 67, que abrangem sobre as eleições e mandatos. Artigo 63. A eleição dos membros de todos os órgãos da OAB será realizada na segunda quinzena do mês de novembro do último ano do mandato, mediante cédula única e votação direta dos advogados regularmente inscritos. Parágrafo 1º. A eleição, na forma e segundo os critérios e procedimentos estabelecidos no Regulamento Geral, é de comparecimento obrigatório para todos os advogados inscritos na OAB. Comentamos: é obrigatório o comparecimento dos advogados inscritos na OAB para fins de votação, sob pena de multa 20% do valor da anuidade, salvo justo motivo. Parágrafo 2º. O candidato deve comprovar a situação regular junto à OAB, não ocupar cargo exonerável ad nutum, não ter sido condenado por infração disciplinar, salvo reabilitação, e exercer efetivamente a profissão há mais de 5 anos. Artigo 64. Consideram-se eleitos os candidatos integrantes da chapa que obtiver a maioria dos votos válidos. Parágrafo 1º. A chapa para o Conselho Seccional deve ser composta dos candidatos ao Conselho e à sua diretoria, e ainda a delegação ao Conselho Federal e à diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados para a eleição conjunta. Parágrafo 2º. A chapa para a subseção deve ser composta com os candidatos à diretoria e de seu conselho quando houver. Artigo 65. O mandato em qualquer órgão da OAB é de 3 anos, iniciando-se em 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição, salvo o Conselho Federal. Parágrafo único. Os conselheiros federais eleitos iniciam seus mandatos em 1º de fevereiro do ano seguinte ao da eleição. Artigo 66. Extingue-se o mandato automaticamente antes do seu término quando: inciso 1. Ocorrer qualquer hipótese de cancelamento de inscrição ou de licenciamento do profissional. Inciso 2. O titular sofrer condenação disciplinar. Inciso 3. O titular faltar, sem motivo justificado, a 3 reuniões ordinárias consecutivas de cada órgão deliberativo do Conselho ou da diretoria da subseção ou da Caixa de Assistência dos Advogados, não podendo ser reconduzido no mesmo período de mandato. Comentamos: em resumo, o mandato será extinto quando ocorrer qualquer hipótese de cancelamento de inscrição ou de licenciamento do profissional, o titular sofrer condenação disciplinar, o titular faltar sem motivo justificado a 3 reuniões ordinárias consecutivas de cada órgão deliberativo do Conselho ou da diretoria da subseção ou da Caixa de Assistência dos Advogados, não podendo ser reconduzido no mesmo período de mandato. Parágrafo único. Extinto qualquer mandato, nas hipóteses deste artigo, cabe ao Conselho Seccional escolher o substituto, caso não haja suplente. Artigo 67. A eleição da diretoria do Conselho Federal, que tomará posse no 1º dia de fevereiro, obedecerá às seguintes regras. Inciso 1. Será admitido registro junto ao Conselho Federal de candidatura à presidência desde 6 meses até 1 ano antes da eleição. Inciso 2. O requerimento de registro deverá vir acompanhado de apoiamento de no mínimo 6 conselhos seccionais. Inciso 3. Até 1 mês antes das eleições, deverá ser requerido o registro da chapa completa, sob pena de cancelamento da candidatura respectiva. Inciso 4. No dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da eleição, o Conselho Federal elegerá, em reunião presidida pelo Conselho mais antigo, por voto secreto e para mandato de 3 anos, sua diretoria, que tomará posse no dia seguinte. Inciso 5º. Será considerada eleita a chapa que obtiver maioria simples dos votos dos conselheiros federais
presente a metade mais um dos seus membros. Parágrafo único. Com exceção do candidato a presidente, os demais integrantes da chapa deverão ser conselheiros federais eleitos. Comentamos, as eleições vinculam-se ao disposto no edital, cujos termos devem ser respeitados pelos candidatos e suas respectivas chapas, a fim de assegurar um processo eleitoral justo e democrático. Continue acompanhando os artigos aqui no canal Questões da Ordem e não deixem de conhecer o nosso canal no YouTube.